Vamos para o final do texto sobre a filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Sobre a história da filosofia do direito, que ele divide em pré-contemporânea e contemporânea. Sobre a história da filosofia do direito, ele, ele separa, né, a filosofia e fala que ela não é a mesma em todos os tempos, acho que o senhor já até perpassou isso durante sua fala, e ele tem uma frase bem interessante, que é cada filósofo do direito é uma filosofia do direito, no sentido de que esse pensamento ele não é homogêneo, e como eu já falei anteriormente, ele não é o mesmo em todos os tempos. Então, na antiguidade, que vai ter uma marca social, que é a escravidão, ele fala que a questão sobre o justo, ela também vai ser perpassada por essa escravidão e por outras coisas inerentes ao tempo histórico dos filósofos antigos, e também no medieval, que ele vai falar sobre aquelas relações feudais entre senhor e vassalo, que não é uma... Em outro texto que ele fala, né, que no semestre passado, acho que ele combina muito com essa fala que ele dá agora, que é que não havia uma relação assim entre dois sujeitos jurídicos, entre aspas, iguais, mas sim uma relação digamos assim, bem entre aspas mesmo, de poder do senhor para com o vassalo, e que o direito também, e a questão sobre o justo também vai perpassar isso, né? E na modernidade também, que ele fala que o capitalismo é o que dá especificidade ao direito, que também no semestre passado a gente leu um livro dele, só que é o de Introdução ao Estudo do Direito, que ele defende a tese de que o direito, assim, tal qual como conhecemos, ele nasce na modernidade com o capitalismo. Então, acho que, pelo menos com base na minha leitura, ele vai tomar a influência da história do capitalismo e ela vai se entrelaçar com a filosofia do direito a partir do fim da humanidade, e isso vai ficar mais explícito na contemporaneidade, quando ele fala sobre a filosofia marxista ser o apogeu, né, do pensamento filosófico sobre o direito. Sobre essa questão de cada operador, podemos dizer assim, né, cada operador ser um filósofo, é uma característica muito intrínseca. Porém, nós temos que analisar a história do direito em si. O direito existe desde quando a humanidade surgiu. Só que, efetivamente, na história da humanidade, a interferência dela maior vem a partir do rei João Sem Terra. Então, nós temos que analisar que, no primeiro momento, o direito, como nós conhecemos hoje, ele veio com uma função realmente elitista, para proteger a burguesia britânica, para permitir um certo poder do parlamento, dessas garantias, e houve as transformações através do tempo. Uma outra característica disso que nós podemos observar é na questão do direito dos escravos, que apesar de serem coisas, objetos, eles possuíam certas regras do direito. Então, nós temos que também notar que, apesar de que, mesmo com cada um tendo a sua própria opinião única e universal, nós temos que compreender que, de acordo com o contexto social e histórico que estamos inseridos, nós vamos ser tendenciosos e vamos inclinar para determinados ramos e funções do direito. Então, isso implica muito também na questão da inovação. As inovações do direito surgiu a partir disso, elas surgem a partir disso. Então, nós temos também que nos atentar a não ignorar tais circunstâncias que podem nos guiar para um resultado muito mais efetivo de nossas pesquisas, para não ser apenas mais um compilado. Tanto o lavrador quanto o jurista, eles não são filósofos. Eles podem se tornar. Exatamente como toda pessoa não é filósofa, mas ela pode tornar-se. Ela pode se tornar. E como que uma pessoa se torna filósofa? Quando ela pega essa experiência cotidiana dela, esse dado, esse presente, essa mediania, essa realidade, essa experiência dela, e passa a questionar a partir do filosofar e de filósofos e da história da filosofia. Então, há uma conexão entre eu me relacionar com a história da filosofia de modo a aplicá-la no meu presente. E ao aplicar no meu presente, eu vou fundo no meu presente, lá no fundamento radical, de modo a descobrir nesse meu presente, ao questioná-lo, novas possibilidades. Se o lavrador fizer isso, se o jurista fizer isso, se qualquer pessoa fizer isso, ela se tornou filósofa. Ponto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre a história da filosofia e, consequentemente, da filosofia do direito. O autor divide a história em duas fases, a pré-contemporânea e a contemporânea. Na pré-contemporânea tem três partes: antiga, medieval e moderna. Antiguidade,
Idade Média, Medievo e Modernidade. Essas três partes, ele vai contar a história do justnaturalismo. Na antiguidade, é o justnaturalismo antigo. No medievo, é o justnaturalismo teológico, medieval. E na modernidade, é o justnaturalismo moderno. O justnaturalismo antigo, ele é cosmológico, porque ele dá ênfase à natureza. Nas próximas leituras, a gente vai entender o que é cosmos, o que é cosmologia, o que é natureza. O justnaturalismo medieval, ele é teológico. E o justnaturalismo moderno, ele é antropológico. Então, antiguidade, medievo e modernidade, o que eles têm de comum é que eles fazem parte do justnaturalismo. O direito para eles é direito natural. Só muda o fundamento desse direito natural. O fundamento do justnaturalismo na antiguidade é a natureza. O fundamento do justnaturalismo medieval é Deus. E o fundamento do justnaturalismo moderno é o homem, o humanismo. Nos próximos encontros, a gente vai entender todas essas fases e todas essas transformações na resposta àquela perguntinha básica, aquela questão universal do filosofar sobre o direito. O que é direito? E na fase da contemporaneidade, surge um inimigo mortal do justnaturalismo, que é o justpositivismo. O justpositivismo, ou o direito positivo. Nesse momento, o pai do direito positivo é Kelsen, como principal representante desse direito positivo contemporâneo. Só que, da mesma forma que há o inimigo do direito natural, que é o direito positivo, em razão de várias coisas que a gente vai pensar sobre, principalmente as guerras mundiais, o direito positivo, principalmente em razão das guerras mundiais, foi questionado por outros inimigos, por outros críticos, que é o existencialismo e o marxismo. Então, o autor organiza dessa forma a história da filosofia. Antiguidade, medievo, modernidade e contemporaneidade. Sendo que na contemporaneidade há uma disputa pelo território da filosofia, do filosofar e das respostas às questões filosóficas e filosóficas do direito. Entre positivismo, seja ele filosófico, científico ou jurídico, e existencialismo e marxismo. Essas três teorias disputam o território da filosofia do direito na contemporaneidade. Em resumo, é desse modo que ele organiza a história da filosofia e que, a partir de agora, a gente vai mergulhar nessa história da filosofia para tomar contato com filósofos e com seu filosofar, para que a gente, ao entrar nesse contato, a gente passe a pensar o nosso presente de modo mais radical, fundamental, de modo a encontrar nele novas possibilidades.